Gravar um vídeo para mostrar uns testes que eu fiz aqui. Eu estava testando vários alicates turquesa e alguns também bolt cutters, né? Aí eu peguei aqui prego, martelo e uma tábua e coloquei vários preguinhos nessa tábua para ir fazendo testes, né? E já tem umas 2 horas que eu estou aqui só fazendo teste, corte. Já tem vários aqui que eu testei, avaliando também. Peguei aqui várias tiras desse arame de tela aqui para a gente fazer uns testes, né? E aí eu estava avaliando aqui várias ferramentas aqui da Knipex, Channel Lock, Keiba, Sargent, um HK Porter também, que eu já guardei ele. Aqui na bancada ele não tá. Mas aí eu quero mostrar aqui umas coisas que eu observei. Então, aqui são preguinhos, né, daqueles preguinhos sem cabeça. E a gente pode usar aqui, né, o turquesa ele é uma ferramenta excelente aqui, tanto para aparar quanto para extrair esses pregos, né? Então aqui tem um Channel Lock. Esse Channel Lock é o 357, anos 90, talvez final dos anos 80, né? 7 polegadas, e a gente vê aqui, ó, tem que forçar um pouquinho, mas ele corta bem, faz um corte nítido, né? Se quiser fazer um corte mais próximo aqui da base, a gente também faz, né? E nem tira o revestimento, né? Depois que a gente limpa, fica só sujo. Fica parecendo que descascou, mas na verdade é só aquele metal que fica grudado ali. Se a gente usa uma escovinha dessa aqui de latão, ele volta para o estado original, né? Então, é um turquesa muito bom e ele tem aquele formato clássico. É bacana, eu gosto, muito bem construído, porém não é fabricado mais esse daqui. E esse daqui já é a versão moderna. E aí que tá. Tem aquele canal lá no YouTube, Project Farm, né? Ele pegou vários torquês, coloca na prensa hidráulica para cortar uns pregão de todo tamanho. Aí pega esse daqui da Knipex, né? Só que a minha crítica ao vídeo dele é o seguinte: o vídeo dele não tem critério nenhum. Crítica direta, curta e seca, né? Esse alicate, a proposta dele não é ser um corta-vergalhão, não é cortar prego grande e colocar ele na prensa hidráulica. Olha o formato do alicate. Isso aqui, ó, o próprio formato da ferramenta já ensina, né, já orienta. É só apagar a luz que eu acho que vai ficar melhor para ver, fazer o teste. Fica melhor. Acho que sem a luz fica melhor, né? Senão fica aquela contraluz aqui, atrapalha. Mas o próprio formato aqui da ferramenta já ensina para que ela é feita, já orienta. Você tem um formato, cabeça reduzida, corpo longo. Isso aqui é uma ferramenta de alcance, não é para cortar vergalhão, né? E aí, se a gente trabalha dentro do regime de trabalho correto, toda ferramenta tem, né? É um alicate muito bom aqui, na hora de aparar um arame, por exemplo, ou na hora de aparar aqui um preguinho também. A gente consegue pegar esse aqui mais do canto aqui. A gente corta ele sem problema nenhum, né? Se quiser aparar perto aqui da base também, vai ficar melhor para ver no vídeo. E ele tem uma alavancagem alta. Então a proposta disso é alcance, né? Se chegar no lugar apertado. Esse daqui, olha como é que a cabeça dele é grande, tá vendo? Né? O corpo dele é mais largo também. Então isso aqui é diferente. Essa proposta aqui é um alicate para você ter alcance, para você chegar num lugar difícil e aparar coisas leves, moderadas, né? Mas não é um alicate para você colocar aí na prensa hidráulica e forçar. Por que ele quebrou no vídeo lá do Project Farm? Porque isso aqui é aço de alto carbono, aço 1080.
aço 1080, ele tem características muito boas aqui na retenção de fio, mas ele não vai ter aquela capacidade de flexionar igual um aço mola ou mesmo um cromo vanádio, né? Então, quebrou não é porque era ruim, quebrou porque estava completamente fora do regime de trabalho que a engenharia projetou esse alicate, né? E aí o cara faz aquele vídeo dele sensacionalista, quebrando um monte de, colocando tudo na prensa, né? Mas é um alicate nota 10, na minha opinião, e é uma versão desse daqui. A Genealock modificou, e eu acho que é até melhor, né? Todos dois muito bem construídos, a diferença é que esse aqui tem um regime de trabalho orientado a alcance. Essa linha de alicate da Genealock, ela tem uma pegada mais automotiva, né? Então, não é um alicate ali para usar com coisa pesada, né? Então, esse daqui já é um modelo clássico, só que a Genealock não fabrica esse daqui mais, né? E lá no Japão, a gente tem Keiba, né? Faz alicates japoneses de altíssimo nível. E uma dúvida do pessoal, acho que muito constante, é o seguinte: será que alicate japonês corta prego? Eu tinha um alicate da Tsunoda e eu fui cortar um prego com ele e deu um dente. Só que isso aqui não é Tsunoda, né? Isso aqui é um Keiba. O Keiba, ele é uma ferramenta lá no Japão de uso profissional, né? A gente pode cortar prego com ele. E outra, né? Toda ferramenta ela tem um regime de trabalho adequado. Vamos ver aqui se deu algum dente. Nenhum dentinho, nem mesmo o revestimento saia, né? Então, toda ferramenta tem um regime de trabalho correto, né? Às vezes um alicate, lá no Japão, eles têm muito essa cultura da especialização. Aqui no Ocidente, a cultura é muito assim, de um alicate para fazer tudo. Lá não. Lá, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai ter um alicate especializado. E por que isso? É porque o japonês é chato? Não, eles perceberam o seguinte: a ferramenta trabalhando dentro do regime de trabalho correto, a ferramenta otimizada para fazer esse trabalho, trabalhando dentro do regime de trabalho adequado, ela vai durar muito mais tempo, a vida inteira, né, do que uma ferramenta multiuso que você vai usar ela de qualquer jeito. Então, às vezes você compra um alicate para fazer tudo, mas ele não dura muito tempo. Se você compra um alicate específico para cortar fio, ou com regime de trabalho orientado para cortar prego, ou o que quer que seja, né, ela vai durar muito mais tempo porque ela foi projetada para esse regime de trabalho, né? E aí, a filosofia deles é essa. A gente vê, até mesmo nas facas de cozinha, por exemplo. O japonês ele não usa uma faca para tudo. Ele tem um conjunto de facas, né? Eu não sou especialista ali em facas japonesas, mas você vê que o japonês ele tem faca específica para cortar carne, específica para cortar vegetais, para cortar de um jeito, para cortar do outro jeito, né? E aí a gente aqui no Ocidente acha, isso daí é frescura, japonês é chato, então o japonês não sei o quê. Mas na verdade o japonês ele otimiza as coisas muito bem, né? E aí ele usa essas coisas otimizadas e dura muito tempo, né? Então aqui o Keiba, esse que eu mostrei, um de 200 milímetros. Esse outro é um modelo menor, inspirado nos da EA-Berg. E ele também corta, né? Apesar dele ser menor, corta muito bem. E esse menor, ele é melhor ainda para um corte de precisão. Ele faz um corte muito nítido, né? E a mesma coisa, dente nenhum. Vou ver se dá para ver na contraluz aqui. Cortar é fácil, o negócio é mostrar na contraluz depois como é que fica. Então,
Deixa eu ver se eu tenho a lanterna aqui que ajuda, né? Aí, olha na contraluz depois, passa nenhum fiozinho de luz. Cortamos prego com ele. Então, e olha que esse aqui é um de 150 milímetros, né? E então é isso. O alicate japonês corta prego sim, pessoal que fica na dúvida quanto à qualidade da ferramenta japonesa ou que tem trauma, porque às vezes comprou um alicate japonês e deu dente, é porque ele não estava no regime de trabalho correto dele ou porque era uma marca mais hobby, né? Então, agora esse daqui, ó, isso aqui já é um bolt cutter, né? Só que é um pouco diferente do Cobalt. Olha a precisão que a gente tem aqui no corte. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Vou apagar a luz de novo. Aqui, ó. Na hora de fazer uma para aqui numa tela, por exemplo, você tem uma nitidez de corte muito grande aqui na hora de cortar um arame. E será que ele corta um prego, por exemplo? Vamos chegar aqui um da beirada para a gente ver. Fazer um corte aqui. Corta. Muito fácil também e sem dente. Então, ferramenta japonesa, né, no regime de trabalho adequado, funciona da maneira correta, né? Agora, a gente tem Knipex. Esse daqui já é um alicate muito bom também. Ele corta tanto esses arames mais finos, a gente consegue cortar com ele, né? E também dá para cortar aqui esses preguinhos, devido ao alcance dele. Corta bem e para muito bem. A gente consegue tirar aqui também. Tem uma alta alavancagem, cabo comfort, têmpera boa, aço bom também, né? E esse aqui eu não preciso chegar na contraluz, porque o pessoal já conhece essa marca, né? Mas o caso aqui, o que eu queria mostrar era os Keiba. E agora, esse daqui. Então, para cortar esses preguinhos, eu acho que não tem nenhum melhor do que esse estilo aqui. Esse daqui, no caso, é um Sargent, né? Também tem da Malm, né? Mas os vintage são melhores. A Sargent não fabrica esse modelo mais. E a Malm ainda fabrica, só que o moderno da Malm eu não gostei, achei ele muito pequeno. O vintage da Malm, achei ele sensacional. Vamos parar de falar e chegar aqui para a gente ver. Para cortar esses preguinhos aqui, para aparar, foi o melhor que eu já testei. Hora de tirar aqui também. Esse alicate ele era muito usado por sapateiro, pessoal que fabricava bolsas, né? Carpinteiro, talvez marceneiro também, que precisava de cortar preguinhos. A ideia dele é o seguinte, é ter o corpo grande de um torquês. Imagina esses torquês de 30, 40 centímetros, né? Então pega a cabeça desses torquês grandes e faz aqui um mecanismo de alavancagem composta aqui, de jeito que a gente tem o poder aqui, né? A robustez de um torquês grande, porém num corpo compacto, ergonômico aqui, ó, que a gente consegue. Olha essa pegada de precisão que a gente tem aqui. E chegou aqui, faz uma apara. Meu avô tinha muitos alicates, né, nesse estilo. Ele era sapateiro, né? E ele tinha muito desses alicates aqui de corte frontal. Era muito usado, né, no ofício, né? Que mais? Então mostrei aqui os Keiba Sargent, um bônus aqui.
Esse daqui é também um Sargent dos anos 70. Esse alicate é um alicate extraordinário. Funciona muito bem, só que o seguinte, na hora de adquirir ele, tem que levar em consideração, principalmente se ele for ali de estoque antigo, esse alicate ficou 50 anos parado dentro da caixa. Então, quando ele chegar, ele vai vir duro e é normal para esse tipo de ferramenta. Aí a gente tem que fazer o assentamento tribológico dele. Em linguagem mais simples, a gente tem que destravar e lubrificar ele da maneira adequada, né? E aí ele vai funcionar bem, né? Uma coisa que dá para fazer com ele, é um prego aqui, principalmente na beirada, a gente corta aqui, tem um bom alcance, excelente alavancagem, a gente também consegue morder, graças a esses mordentes paralelos aqui, ó, e extrair esse prego com facilidade. Ele morde igual uma morsa, né? E tem um agarre muito bom. Corte aqui, ele é feito de um aço mola, né? A gente está falando aqui de aço americano dos anos 70, de uma empresa, de um lugar muito especial para o pessoal que gosta de história das ferramentas. Observa aqui, Sargent & Company, New Haven, Connecticut. Connecticut é um estado que pertence a uma região lá nos Estados Unidos que ainda chamam, né, de New England. E essa região, ela tinha um hub, né, uma concentração enorme de indústria de precisão. Foram lá que surgiram empresas como a Starrett, né, Brown & Sharp, a própria Sargent e muitas outras empresas de ferramentas ali de usinagem, de precisão. Foi lá que surgiu um sistema que chamava, acho que é ASM, se eu não me engano, American System of Manufacturing, né, que era fazer ferramentas com partes intercambiáveis, gigs de produção. Foi uma verdadeira revolução industrial depois daquela revolução lá da Inglaterra, né? Foi as bases ali da indústria americana, e a Sargent é uma empresa dessa região que carrega esse legado, né? E a Sargent, eles ainda fabricam esse modelo de alicate, mas a maioria, eles tinham um catálogo enorme, né? Originalmente eram da Showhorn, a Sargent fabricava mais plainas, ferragens, né? E depois, quando eles compraram o William Showhorn, e aí vieram as ferramentas da Showhorn para eles. Esse daqui era uma delas. Essas ferramentas eles descontinuaram nos anos 80. Por exemplo, esse cortador aqui. Aquela empresa Malm da Inglaterra continua fabricando. Já esse daqui, Sargent, eles fabricam até hoje, né? Custa muito caro esses alicates. Muito caro mesmo. É coisa que eu acho que eles vendem mais para contrato de governo, né? Eu digo os modernos. E eles mudaram a ênfase deles, o foco, para crimpadores, né? Então eles fabricam esses crimpadores aqui, industriais de altíssima qualidade. Isso daqui eles fazem até hoje. Mas o legado da Sargent, né, eu acho que a principal ferramenta mais conhecida deles deve ser esses alicates paralelos, né? Eu acho uma ferramenta muito poderosa, acho que tão poderosa quanto os Vice Grip, talvez até mais. O pessoal subestima muito. O negócio é o seguinte, é levar em consideração o estado que ela vai chegar. Vai vir agarrando? Algumas podem vir, né? Mas é normal, porque ela aqui, ó, ela tem vários links na construção. Todos esses links vão engripar com o tempo. E ela tem tolerâncias justas, né? Então, depois de 50 anos ali na embalagem, é normal ela ficar bem agarrada quando chegar. E WD-40 sozinho não solta, desengripante barato não vai soltar. O desengripante que eu usei, na verdade, deu muito trabalho para soltar.
E eu não usei qualquer, eu usei esse daqui, da Molykote. Pessoal aí mais técnico, que conhece MRO industrial, mecânica de aeronaves, conhece essa marca muito bem, sabe o tanto que ela é extremamente respeitada na indústria, né? Eles são especialistas em lubrificação no regime boundary, né? Regime limite de lubrificação, quando a gente tem duas superfícies atritando diretamente sem camada hidrodinâmica no meio, né? E aí que entra o bisulfeto de molibdênio, e ele tem os outros solventes, os outros componentes, então, e mesmo assim demora, não é questão assim de colocou, soltou, não, você tem que ficar lá exercitando isso daqui, vários dias você exercita um pouco até que ele libera, mas depois que liberou, acabou, virou uma máquina, um super alicate.